Esta é uma conferência do Padre Prior, Frei Tiago de São José, que nos foi apresentada, para comentar sobre a nova carta do arcebispo Viganò. De fato, nesta sua carta de 20 de abril de 2021, Viganò nos fala de um contramagistério anticristão, que anula a missão sobrenatural da Igreja. Ele denuncia a escandalosa Conferência Internacional do Vaticano, que está se realizando, de 6 a 8 de maio de 2021, sendo organizada pelo Conselho Pontifício para a Cultura. Bom, meus queridos irmãos, hoje nós vamos comentar aqui sobre mais um grande escândalo que está acontecendo agora. Nesta semana vai ocorrer um evento no Vaticano, do dia 6 ao dia 8 de maio. Esse evento se chama a Quinta Conferência Internacional do Vaticano, que se intitula Explorando a Mente, o Corpo e a Alma. Unidos para prevenir, unidos para curar. Então você veja que esse é um evento que vai trazer como tema principal essa questão da pandemia e será organizado pelo Conselho Pontifício para a Cultura. E eu quero hoje aqui comentar sobre isso que está acontecendo a partir desta carta escrita no dia 20 de abril por Monsenhor Viganò. Eu convido todos a lerem esse texto com atenção, porque de fato esta carta, a meu ver, é um dos pronunciamentos mais claros e mais fortes que Monsenhor Viganò já fez no decorrer deste ano passado. Nós, por exemplo, temos aquela entrevista que ele deu exatamente há um ano atrás, no dia 21 de abril. E agora nós temos essa carta como um complemento de tudo aquilo que ele vem dizendo, mostrando a sua indignação a respeito deste evento, mas também explicando com termos muito precisos o que está acontecendo na igreja e como nós podemos tomar uma posição diante disso. Então ele chega a dizer que há um contramagistério, quer dizer, um magistério que é contrário ao magistério da Igreja Católica, que está atuando ali e que vai anular a missão sobrenatural da Igreja. Então é uma coisa muito grave e nós nos perguntamos realmente como nós podemos encaixar, como nós podemos entender uma situação dessa com aquilo que está escrito no Evangelho, Mateus capítulo 16, ou seja, aquela promessa de Cristo que diz: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, ou seja, sobre a Igreja de Cristo. Então, realmente, é importante nós refletirmos sobre esse problema. E eu pretendo, durante o comentário desta carta de Monsenhor Viganò, explicar como nós devemos entender essa situação. Ele vai dizer aqui na sua carta que entre os nomes dos palestrantes, são 114 palestrantes nesta conferência ali no Vaticano, e ali você vai encontrar pessoas como, por exemplo, Anthony Fauci, cujos escandalosos conflitos de interesse não o impediram de assumir a gestão da pandemia nos Estados Unidos. Então é ele que está comandando ali essa questão. Você tem, por exemplo, a pessoa de Chelsea Clinton, que é seguidora da Igreja de Satanás. Está ali também, entre os palestrantes, lá no Vaticano. Você tem um guru da nova era. Você tem uma outra que é especialista em chimpanzés. Você tem no meio deles os chefes executivos desses grandes grupos, como por exemplo a Pfizer, a Moderna, outros expoentes do ramo da tecnologia, e
todo um repertório de abortistas, malthusianos e globalistas que são conhecidos do grande público. Então quer dizer que essa é a gente que está ali convidada para dar palestras nesse evento promovido pelo Vaticano. Então vai dizer Monsenhor Viganò que esta conferência constitui mais uma escandalosa confirmação de um impressionante afastamento desta atual hierarquia, em particular aqueles que estão ali no Vaticano, da ortodoxia católica. Então eu já quero aqui comentar sobre esse termo ortodoxia católica. Então veja que Monsenhor Viganò foi muito feliz em colocar aqui esse termo. Porque nós devemos falar em ortodoxia, quer dizer, aquela doutrina certa que foi pregada pela igreja em todos os tempos. Nós temos hoje aquilo que nós costumamos chamar de igreja ortodoxa, que são grupos de sínodos cismáticos e que se autodenominam ortodoxos. Mas eles não são ortodoxos, porque eles se separaram do Papa, eles não aceitaram o concílio de Florença Ferrara, e a partir desse concílio, eles romperam com as autoridades deles mesmos e entraram numa situação muito grave. E nós já comentamos isso também em outros momentos aqui. Mas quando nós falamos de ortodoxia católica, nós falamos do ensinamento infalível do Papa, que foi constituído por Cristo como sucessor de Pedro, somente com o objetivo de guardar a ortodoxia, ou seja, a verdadeira fé. Então nós não podemos imaginar que um Papa possa ser o líder desta corrupção do magistério da Igreja em nome de uma unidade e uma fraternidade universal que em nada se compromete com Deus e com Jesus Cristo. Então por isso que diz aqui Monsenhor Viganò que a Santa Sé, num contramagistério anticristão, negou deliberadamente a missão sobrenatural da Igreja. É isso que está acontecendo hoje. Eles estabeleceram uma nova igreja dentro da estrutura da Igreja Católica, e esta nova igreja produz diariamente um contramagistério. Não é nenhuma questão de magistério ordinário, extraordinário, magistério solene. Não se discute mais isso. Agora é para discutir o que resta nesse contramagistério de doutrina católica. E diz que esta igreja se fez serva da nova ordem mundial e do globalismo maçônico. Então essa mensagem realmente deve tocar hoje os nossos corações para nós percebermos onde nós chegamos. Ele diz aqui, olha, que os mesmos dicastérios romanos ocupados por pessoas ideologicamente próximas a Jorge Mário Bergoglio e por ele protegidas e promovidas, continuam sem qualquer restrição a sua implacável obra de demolição da fé, da moral, da disciplina eclesiástica, da vida monástica e religiosa. Então, mais uma vez aqui eu mostro por que nós damos o nosso apoio a Monsenhor Viganò. Porque eu já encontrei muitas pessoas em muitos ambientes que propõem a verdade, que propõem uma reação a esta demolição da Igreja Católica. Mas o que nós vemos aqui como um mérito de Monsenhor Viganò é não somente o seu processo de conversão, mas também a sua visão global do problema. Ele tem uma visão geral da coisa, de tal maneira que ele não se preocupa somente com a liturgia, ou somente com a disciplina,
ou somente com a questão do globalismo, mas ele se preocupa também com a vida monástica e religiosa, que é a base da estrutura da igreja em todos os tempos. Se nós não temos monges e religiosos que rezam e que guardam a doutrina, que mantêm ali o que a gente chama de poder sapiencial, nós não conseguimos manter o edifício de pé. Então é por isso que ele faz menção a isso também. E ele continua dizendo que eles fazem uma tentativa vã e inaudita de transformar a esposa de Cristo numa associação filantrópica subserviente aos poderes deste mundo. O resultado é a sobreposição à verdadeira igreja de uma seita de modernistas heréticos e perversos, com a intenção de legitimar o adultério, a sodomia, o aborto, a eutanásia, a idolatria e qualquer perversão do intelecto e da vontade. A verdadeira igreja sai eclipsada, renegada, desacreditada pelos seus próprios pastores e traída até por aquele que ocupa o mais alto sólio. Então, quando ele diz aqui, aquele que ocupa o mais alto sólio, ele se refere a Francisco, ou seja, aquele que ocupa de forma ilegítima o trono pontifício, o mais alto cargo que seria reservado a um papa. Então, é interessante aqui ele usar essa expressão, e eu aproveito para dizer que é exatamente por isso que nós evitamos usar o termo de sede vacantistas. Então nós não aceitamos nem esse termo de tradicionalistas, nem esse termo de sede vacantistas. Por quê? Porque quando você diz que você é católico, você automaticamente está unido à tradição da igreja. E da mesma forma, você não é alguém que proclama que a sede está vacante, mas você, uma vez que descobre que a sede está vacante, você espera a eleição de um papa, como é natural em todos os momentos que um papa falece, ou seja, o trono de Pedro fica vazio, desocupado, então a igreja se organiza e elege um papa. Portanto, a sede nunca fica vacante por muito tempo. Mas o que aconteceu agora não é um problema de sede vacante. Porque se a sede estivesse vacante, era fácil. A gente escolheria um papa, a sede estaria ocupada e nós teríamos a garantia de estarmos bem conduzidos por um papa legítimo que guardasse a fé. Mas o que acontece hoje em dia é uma usurpação do poder. Significa que alguém entrou ali de forma ilegítima, não houve nem o poder temporal, como aconteceu em outras épocas, e nem o poder sapiencial, como aconteceu também em outras épocas, para denunciar que aquela pessoa estava entrando de forma ilegítima, e, portanto, a sede ficou ocupada, ou melhor dizendo, usurpada por uma pessoa que não teria direito, uma vez que ela não tem a fé católica, mas só tem a intenção de usar da estrutura da igreja para transformar a Igreja Católica nesta super associação filantrópica subserviente aos poderes deste mundo, como diz aqui Monsenhor Viganò. É uma verdadeira seita de modernistas heréticos e perversos que vão até o fim nesse projeto de legitimar todas as coisas que são contrárias ao ensinamento da fé e perverter o intelecto e a vontade das pessoas que ainda se dizem católicas.